Dia da Língua Nacional, alunos falam sobre as dificuldades encontradas na língua portuguesa. Obrigatoriedade, o uso de cinto de segurança pode evitar grandes tragédias. E ainda nesta edição, artesão transforma madeira em grandes obras de arte. É agora no TVU Jornal. Boa tarde. E vamos começar o jornal de hoje com uma pergunta. Você sabe o que é comemorado neste dia 21 de maio? Não? É o Dia da Língua Nacional, a forma de se expressar em cada país. E a cada ano que passa, os idiomas, seja ele qual for, vem evoluindo. Mas, infelizmente, ainda, para muitas pessoas, escrever ou falar corretamente se torna algo de grande dificuldade. E a nossa equipe foi descobrir o que causa tanto bloqueio quando o assunto é a língua portuguesa. A língua nacional é aquela que é falada em um país. Em cada deles, ela tem uma origem. No caso do Brasil, é o latim, influenciada pelo tupi-guarani, que era utilizada pelos índios. Assim como a humanidade, a língua evolui, mas sempre obedecendo regras. A língua portuguesa é a quinta mais falada no mundo e a terceira entre os países do Ocidente. A primeira é o inglês e a segunda o castelhano. A língua portuguesa é considerada uma das mais difíceis por conter muitas regras e dialetos. Olha só esses exemplos de palavras escritas incorretamente. Favor não deixar objetos no corredor. Seja bem-vindo e experimente a linguiça. E verdura sem agrotóxio. De acordo com a professora de língua portuguesa do Colégio Unifev, a maior dificuldade da língua está na escrita. A princípio, a fala surgiu, inicialmente. Depois é que veio a escrita. E toda parte que a gente escreve torna-se documento. Então, mesmo uma pessoa muito culta, que tenha pleno conhecimento da língua, quando parte para a escrita, para pensar, pensa nas regras, pensa como é que se escreve determinada palavra, enquanto que a fala é muito mais rápida. A diferença entre a língua coloquial e a formal é outro fator de dificuldade. O aluno sente essa dificuldade porque ele está acostumado a falar de uma forma coloquial, que é a espontânea, informalidade, com amigos, com a família, e deve ser assim porque é o que facilita a linguagem, é uma rapidez na linguagem. Só que quando ele está na escola, ele tem que trabalhar com uma língua formal, com as regras. Ele não pode usar o coloquialismo e abreviar palavras e falar gírias. Então eles sentem essa diferença. Para os alunos, as maiores dificuldades estão nas regras, que muitas vezes acabam confundindo o raciocínio. Ela é boa se falar, diferente do inglês, que é um pouquinho mais difícil quando você aprende. Mas a hora que você acostuma, você vai praticando, é a hora que você vai dominar ela. E você tem algum tipo de dificuldade na hora de escrever, de falar? Tenho sim, praticamente tenho. Quando que eu esqueço alguma palavra, ou esqueço um acento, mas é erro normal. Quais são as suas maiores dificuldades? É na escrita e às vezes na fala, porque muitas vezes a gente fala nós ou vamos lá, mano, essas gírias, mas é normal. Eu acho uma língua muito difícil, assim, porque é muitas regras, muita coisa muito complicada. E que você tem mais dificuldade? Eu tenho muita dificuldade na ortografia, parte de acentuação, essa cedilha. E se você quiser melhorar o seu português, basta seguir essa dica. Leitura é a palavra, assim, é o santo remédio para isso, para toda a dificuldade que o aluno tem de interpretar, de entender regras, de saber falar melhor, de obter uma melhor comunicação em português, é a leitura. E muitas mães perguntam, o que vou falar para o meu filho ler, além dos livros que a escola já oferece? Eu falo, gente, ele tem que ler o que ele gosta. Se ele gosta de ler gibi, ele vai ler gibi. O importante é ele criar gosto pela leitura. Então, que comece por aquilo que ele tem prazer de ler. E na manhã de hoje, um supermercado de Votuporanga foi alvo de bandidos. Mas os assaltantes não tiveram sorte, não. E foram capturados rapidamente por policiais militares. Os dois suspeitos foram presos pela equipe de rádio patrulha da Polícia Militar.
após subtrair frascos de perfume em um supermercado localizado na rua Itacolomi. Segundo os policiais, câmeras do estabelecimento flagraram o momento em que os dois pegaram os produtos e deixaram o local sem pagar. A polícia foi acionada e os dois foram presos instantes depois. A dupla foi encaminhada ao plantão policial e vai responder por furto. Fotos de 2 adolescentes de Ouro Oeste ao lado de uma motocicleta furtada têm circulado nas redes sociais. As fotografias teriam caído na rede depois que os próprios menores enviaram para alguns amigos por meio de aplicativos de celular. Pelas fotos é possível observar que os adolescentes estão na mesma estrada de terra onde foram surpreendidos pela polícia, que fez o reconhecimento da motocicleta e ainda encontrou pequenas porções de maconha com os menores. Um homem foi preso por tráfico de drogas em Guzolândia. A polícia fazia um patrulhamento de rotina na região quando avistou o homem já conhecido e decidiu abordá-lo. Ele manifestou nervosismo e fugiu para dentro de uma casa. No local, foram encontrados 20 porções de crack, R$ 224 em diversas notas e 8 pinos de plástico contendo cocaína. Ele foi encaminhado até a delegacia da cidade e preso em flagrante. Policiais militares encontraram uma ossada humana próximo à zona rural de Castilho. Perto do crânio foram encontrados alguns objetos como faca de cozinha, tesoura, injeções, uma bolsa e uma carteira. O caso está sendo investigado. Peritos estiveram no local e encaminharam a ossada até o Instituto Médico Legal. Um zelador de 57 anos teve um prejuízo de R$ 6.800 ao cair no golpe do falso sequestro em Birigui. Ele relatou à polícia que recebeu um telefonema de um número desconhecido, onde um homem afirmava ter sequestrado a filha dele e exigiu R$ 30 mil de resgate. A vítima chegou a depositar R$ 6.800 para o falso sequestrador. Somente depois de concluir a transação, o zelador descobriu que se tratava de um golpe, mas não conseguiu cancelar o depósito. O caso será investigado pela Polícia Civil como estelionato. E agora nós vamos abordar um assunto muito sério. Todos nós sabemos que dirigir pelas rodovias exige muita cautela, principalmente com os itens de segurança de motoristas e passageiros. Ultimamente, temos visto que acidentes graves que comoveram a população de Votuporanga poderiam ter sido evitados ou tido consequências menos trágicas se houvesse o uso de cinto de segurança. Por isso, a Polícia Rodoviária faz um alerta aos condutores sobre a necessidade, aliás, a obrigatoriedade de utilizar o equipamento. O cinto de segurança é o mais eficiente meio de proteção para os motoristas e passageiros. Serve para proteger e diminuir as consequências de acidentes, evitando 70% das lesões graves. Em casos de colisão, impede que o corpo se choque contra partes duras do automóvel, como volante, painel, colunas e para-brisa, ou que seja projetado para fora do carro. 30% das lesões fatais em colisões são causadas porque a vítima bate contra o volante. Outro dado aponta que a probabilidade de sobrevivência com o cinto é 5 vezes maior do que sem ele. São vários fatores aí no veículo, né? Então, primeiramente, cinto de segurança, né? Os espelhos retrovisores, né? Todo o equipamento aí que é ajustável. Depois disso aí, melhor, até antes disso, é bom você ver os pneus, os equipamentos de segurança como extintor, chave de roda, triângulo, que são para sinalização, ou seja, um conjunto de fatores aí que são indispensáveis aí para um bom trânsito. Mesmo com o cinto, o motorista e o passageiro da frente não estão seguros se a pessoa que estiver no banco de trás não utilizar o cinto de segurança. Para se ter uma ideia, um homem adulto de 60 quilos, em uma colisão a 60 km por hora, seria arremessado para o banco da frente com uma força equivalente a 1 tonelada. O acidente ninguém quer, mas uma vez que ocorreu o acidente, se tiver com todos os itens indispensáveis para a segurança colocados à prova ali, não vai ter problema. Sem segurança no passageiro, crianças com dispositivo de retenção, a cadeirinha, animais de estimação aí devidamente alojados também, numa casinha, né, que dá para você prender no centro de segurança também. Não pode ficar nada solto dentro do veículo ali para não acontecer o acidente.
Recentemente, um acidente que deixou Votuporanga comovida envolveu a empresária Rosângela Lopes da Silva. Segundo a polícia rodoviária, ela capotou o automóvel que conduzia e foi arremessada para fora do veículo. Tudo indica que a condutora não utilizava o cinto de segurança. Segundo o tenente da polícia rodoviária, acidentes como esse teriam consequências menos graves com o uso correto do equipamento. O cinto de segurança é um divisor de águas, né? Então, com o cinto de segurança, 100% dos casos praticamente aí, a gente tem desde que não tenha trauma torácico ou na cabeça, né? A gente tem aí a vida do condutor salva. E o assunto ainda é segurança. O Conselho Comunitário de Segurança de Votuporanga agora terá nova diretoria. O nome do novo presidente foi divulgado na manhã de hoje. E quem vai assumir o conselho é o jornalista Dirceu Camargo. A nova presidência e a diretoria do CONSEG foram eleitas na manhã desta quarta-feira em uma reunião no Centro Social. Estiveram presentes representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da sociedade civil. O novo presidente eleito foi o jornalista Dirceu Camargo. Ele toma posse no dia 11 de junho com a missão de levar as discussões do Conselho para mais próximo da população. Eu acho que esse momento que nós vamos passar para o CONSEG é um momento onde eu quero mais trazer a população mais próxima à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao Ministério Público. O CONSEG é exatamente isso, é a ponte, é a relação mais próxima. E é isso que eu pretendo fazer com essa diretoria de peso. O Dr. Bevillieri iniciou isso há 4 anos atrás, depois o Gesimar, e é uma sequência natural. O que eu preciso é da população, é do Ministério Público, da Prefeitura Municipal, da Câmara, enfim, todos os segmentos, porque só assim nós conseguiremos uma Votuporanga melhor. Na gestão de 2012 a 2014, o Conselho foi administrado pelo perito criminal Gesimar Zanelato. Em seu discurso, já com tom de despedida, fez um balanço dos problemas e das soluções tratados pelo CONSEG no período, com destaque para as ações de combate ao alcoolismo. No final do ano passado, nós conseguimos editar uma revista falando sobre trânsito e bebida alcoólica não combinam. E entregamos essas revistas em postos de gasolina, em bares, restaurantes, lanchonetes, que tinha as pessoas geralmente ali consumindo bebida alcoólica e tal. Nos postos de gasolina também fizemos uma campanha entregando a revista, e no sentido de que evitasse aglomerações ali em postos. Inclusive, quando o CONSEG anunciou que iria em postos de gasolina, nós vimos a força do CONSEG, né? Então, só reforçando, a posse da nova diretoria do Conselho acontece no dia 11 de junho. E você vai ver a seguir: artesão fabrica instrumentos de corda. Nós voltamos já. E vamos ver agora como fica o tempo hoje em Votuporanga. A quarta-feira amanheceu com predomínio do sol. Durante a tarde, há pouca variação de nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura fica entre 19 e 32 graus. Neste momento, Votuporanga registra 30 graus. E quem for utilizar táxi em Votuporanga vai ter que desembolsar um pouquinho mais. Isso porque o valor da corrida vai aumentar 20%. Com o reajuste, as fiscalizações nos taxímetros serão intensificadas. O Ender Rodrigues e Carlos Nunes trazem mais detalhes para a gente. O aumento foi anunciado esta semana. O taxímetro implantado em julho do ano passado tem como objetivo cumprir a lei federal que regulamenta a implantação do equipamento e também incentivar o uso do serviço. Nós fizemos esse reajuste em comum acordo com os taxistas, nós sentamos e nós chegamos a um determinado acordo e um determinado valor nesse sentido. Foi aprovado pelo prefeito, o prefeito achou bastante viável essa condição de aumento e foi dado então esse aumento que começa a vigorar agora, já a partir da semana que vem, através tanto da bandeirada inicial quanto as bandeiras 1 e 2, que são aquelas usadas no dia a dia dos taxistas. A partir de junho, quem precisar de um táxi vai pagar R$ 5,50 pela bandeirada, que é o valor cobrado para iniciar a corrida. R$ 4,50 pelo quilômetro rodado na bandeira 1.
R$ 5,50 pelo quilômetro rodado na bandeira 2. Já para a hora parada, o valor é de R$ 20 e para a fração, 45 centavos. Esses valores serão identificados facilmente pelos passageiros, já que em todos os táxis de Votuporanga serão colocados adesivos como esse. Além do valor da corrida, o passageiro também vai encontrar telefone para denúncias, críticas e sugestões. A utilização do adesivo e o aumento foram aprovados pelos taxistas. Seu Maurílio está na profissão há 35 anos. Para ele, o taxímetro já trouxe muitos benefícios e agora, com os novos valores, deve melhorar ainda mais. Foi uma conquista que nós fomos em cima, né, fazer reunião e tudo, até que o prefeito, o secretário de trânsito concordou, então passou para essa tabela aí que é melhor, né? Um pouquinho a mais, que tá muito barato mesmo, né? Vai continuar beneficiando o taxímetro então? Vai, melhor para o taxímetro. Seu Maurílio usa o taxímetro todos os dias, mas nem todos são como ele. A utilização do equipamento é obrigatória por lei e quem for pego dirigindo sem ele vai ser penalizado. Nós iremos fiscalizar com mais afinco toda essa situação. Realmente, se o taxista não estiver usando o taxímetro, sem dúvida alguma ele está cometendo uma infração federal, tá? E como tal será punido como as penas de uma infração federal. Os novos valores vão entrar em vigor a partir do dia 13 de junho. E ainda vale a pena lembrar que para viagens intermunicipais o valor cobrado continua como antes, um acordo entre o passageiro e o taxista. E hoje é quarta-feira, dia de programa Mexa-se e Opinião Saúde. E o Mexa-se de hoje vai mostrar para você um esporte muito radical. O professor Wilson conta pra gente. Oi, Vivi. Hoje o Mexa-se está numa pista de street. Vamos falar dessa modalidade tão radical que é o skate. Não perca, 6h30 da tarde. Mexa-se. Viu só? O Mexa-se de hoje está imperdível. E não se esqueça, logo após o TV o Jornal Segunda Edição, tem o programa Opinião Saúde com a professora Kelly Dourado. E agora você vai conhecer segredos da fabricação de instrumentos de corda, como viola, violão e violino. Essas obras de arte saem das mãos de um profissional que cria peças artesanais com madeira e transforma pedaços de madeira que aparentemente não teriam nenhuma outra finalidade em lindas obras de arte. Aos poucos, a madeira nas mãos do artesão vai ganhando outra forma. Detalhes que com cuidado e habilidade o artesão cria, recria e restaura instrumentos de corda. E é aqui, na oficina, no fundo de casa mesmo, que Mário passa horas se distraindo e fazendo o que mais gosta. Violão, viola, violino, tudo com uma particularidade do artista. O mais interessante é a origem da matéria-prima. Todo material que seria jogado no lixo vira obra de arte. Aqui a gente encontra gavetas, portas, pedaços de madeiras de todos os segmentos que aparentemente não teriam outra finalidade e são transformados em instrumentos. Este aqui, por exemplo, é resultado de uma antiga gaveta que seria descartada e será transformada em um violino. E este aqui, um antigo banco de igreja que está sendo transformado em uma harpa. A arte conhecida por luthieria foi descoberta pelo artesão há mais de 10 anos. E foi com muita pesquisa que ele se aperfeiçoou e conheceu ainda mais sobre a montagem de cada peça dos instrumentos musicais. O tempo de fabricação varia, vai de semanas a meses, tudo conforme os detalhes. Olha aí, até o caxi, uma espécie de cabaça com formato arredondado, vai ser transformado em cavaquinho e bandolim. Trabalhar com arte é enriquecedor, né? Ela nos dá fôlego, nos dá energia, porque o trabalho em si não é uma coisa assim mera, é uma dedicação, é um absorver pela arte, né? Então a gente fica muito emocionado em estar trabalhando com algo que nos identifica. Com habilidade, ele trabalha para atender as encomendas e não pretende parar tão cedo. Seu sonho é fazer que a profissão, por sinal pouco conhecida, seja levada adiante.
O meu sonho é montar uma escola, né, profissionalizante e ensinar, não levar para a sepultura essa riqueza de conhecimento que a gente tem. É o meu grande sonho, eu me sentiria muito honrado estar passando esse conhecimento para frente. E bonito mesmo é ver o resultado desse trabalho. Quem diria que esta viola antes era uma porta ou uma gaveta? Impossível mesmo é não se entusiasmar, principalmente pela acústica. Bastou afinar e pronto. Quem entende do assunto, aprova. O legal do Miranda é que as madeiras que ele usa são madeiras madeira nobre, só que madeiras bem antigas, né? E o instrumento, quanto mais velha a madeira, mais o som sai legal e é outro nível de som, outro timbre. Uma satisfação para o criador em ver o bom resultado. Mário se sente assim, um sonhador. Sou um garimpeiro não só de madeira, mas sou um garimpeiro de conhecimento. E eu quero passar para frente esse conhecimento. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.